Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você. Hoje nós vamos começar uma nova série de estudos, um novo curso no nosso programa. Nós vamos falar sobre escatologia cristã. Esse tema é um tema muito importante para os nossos dias atuais, porque está relacionado a muitos fatos que vêm acontecendo no nosso contexto: guerras, aquecimento global, crise climática e mais ainda, todas esses fenômenos que vão se sucedendo estão vinculados a alguma profecia bíblica, principalmente aquelas profecias ligadas à proximidade do fim. Por isso que nós precisamos ter muita atenção para a gente não cair no engano de muitas teologias que são construídas a partir da interpretação desses fenômenos históricos, naturais, que vão acontecendo ao nosso redor, que vão enchendo a tela de nossas mídias para que nos tragam informações que nos assustam, que nos amedrontam, que nos causam, inclusive, dúvida a respeito dessa realidade que a Bíblia fala, que tudo se encaminha para um fim. O tema da escatologia é um tema bastante interessante para a experiência de fé e de espiritualidade. Porque se a gente sabe que Jesus vai voltar, se a gente sabe que haverá um fim, se a gente sabe que haverá um novo céu, uma nova terra, uma nova vida depois da nossa existência aqui, o que a gente pode fazer com a vida que hoje nós temos? Essa que é a grande questão. Não é a gente ter um medo do futuro, mas a gente saber como que a gente vai fazer do nosso presente diante do futuro que está nos aguardando. Então eu convido você a fazer essa jornada conosco. Nós faremos uma leitura da teologia na escatologia cristã de maneira aberta, de maneira humana, de maneira libertadora, transformadora, que é isso que nós fazemos em nossa teologia. Pode ter certeza que vamos evitar aqui essas interpretações mais fundamentalistas, literalistas, que não é a nossa maneira de fazer teologia, de refletir sobre a Bíblia, de interpretar a mensagem de Deus para os nossos dias. Nós estamos mais comprometidos com uma mensagem que tem a ver com a nossa existência, com as nossas condições concretas de vida, porque é isso que nós faremos. Você conhece o nosso programa de estudo bíblico, já tem acompanhado algumas aulas, então você sabe do nosso compromisso teológico com uma teologia saudável, numa teologia que seja crítica, numa teologia que seja voltada para a nossa realidade humana, para a nossa vida. Vida de pessoas, porque é isso que a palavra de Deus quer que a gente viva, experimente uma vida que faça sentido, uma vida que possa fazer com que a gente sinta que vale a pena viver, que vale a pena colocar os preceitos, os mandamentos, os ensinos da palavra de Deus no nosso dia a dia. Bom, gente, como a gente já fez em outras disciplinas, em outros cursos, você já encontra o material para esse estudo bíblico no nosso blog, tanto o blog da igreja quanto o meu blog pessoal. Acessa lá, as descrições estão aqui embaixo, o endereço está na descrição do vídeo, você dá uma olhadinha lá e pode encontrar os estudos bíblicos. Já tem inclusive a palavrinha novo lá para quem está assistindo a aula nesse primeiro lançamento, nessa fase. Muitos irão acompanhar depois, porque os vídeos ficarão gravados em nossos canais. Então lá você vai encontrar a apostila, que é gratuita, está disponível para você, você pode baixar, pode salvar em seu computador, em seu celular,
pode imprimir, pode compartilhar com seus amigos. Está disponível para todos e todas gratuitamente como um presente da nossa igreja. Feita com muito amor e carinho, com muito cuidado, com um interesse na pesquisa, como é da minha natureza fazer. Você já me conhece e sabe como que eu me empenho para poder oferecer a você um conteúdo que possa te esclarecer de maneira que você saiba onde encontrar aquelas fontes que eu utilizei para a gente conversar posteriormente. Bom, pessoal, se você tiver dúvida, você também pode entrar em contato comigo. Você tem os canais aí de comunicação do próprio vídeo, tanto os comentários aqui embaixo, quanto o chat aqui do lado. Eu fico acompanhando e você pode mandar sua mensagem, pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas e a gente vai dialogando. Pode também me procurar nas redes sociais. Na descrição do vídeo você encontra aí as redes sociais da nossa igreja e poderá então entrar em contato, mandar a sua mensagem. Pode também visitar a nossa igreja. Nossa igreja se reúne todos os domingos nos horários das 18h30, quando a gente tem o nosso momento celebrativo, nosso culto. E eu convido você a estar conosco num dos nossos cultos para celebrar com a gente e adorar ao nosso Deus. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos passar então a nossa disciplina de hoje. O tema da aula de hoje é escatologia cristã. Nós estamos caminhando nessa proposta e vamos utilizar exatamente esse tema, simples assim, desse jeito, apenas o título, sem subtítulos, sem alternativas. O que nós queremos fazer? Nós queremos analisar o que seria uma escatologia cristã. Mas por que cristã? Existe uma escatologia que não é cristã? Sim, existe sim, meu querido, minha querida. Existe um campo de conhecimento que envolve ciência, que envolve literatura, envolve história, antropologia, filosofia, que trata da questão escatológica. O que é escatologia? Vamos ver daqui a pouco na nossa aula. E a gente pode abordar isso em outros campos científicos, mas nós nos dedicaremos no nosso curso a uma escatologia cristã. Eu iria colocar também a expressão bíblica, porque para a gente falar sobre escatologia cristã, nós vamos nos dedicar àquilo que a Bíblia diz, de acordo com a proposta teológica de reflexão sobre esse assunto. Para nós começarmos nossa aula, não seria diferente, não é? A primeira aula da gente é para responder a essa pergunta que não quer calar. O que é escatologia cristã? Quais são as perspectivas bíblicas de uma escatologia cristã? Então, essas questões farão parte da nossa aula de hoje. Convido você a ficar até o final com a gente para dirimir essas dúvidas e a gente poder caminhar junto daqui por diante. O nosso curso terá apenas 5 aulas. Essa é a primeira e você poderá, então, ter um conhecimento mais aprofundado sobre esse assunto. Para a gente aquecer as turbinas, ativar as nossas ideias, eu coloquei aqui um versículo bíblico para a gente meditar. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Essa é uma palavra do livro de Apocalipse, logo no comecinho, capítulo 1, verso 3. E é interessante a gente observar isso, porque todas as vezes que a gente fala sobre escatologia, o primeiro livro da Bíblia que vem à nossa mente é o livro do Apocalipse. E está correto, porque o livro do Apocalipse fala das coisas do fim. Embora a palavra Apocalipse quer dizer revelação. É o livro das revelações, porque ele vai revelar para nós os propósitos divinos quanto à vida humana.
quanto à criação. Será que tudo vai acabar, virar cinza mesmo e ponto final? Será que esse é o fim que se reserva para a criação de Deus? Qual é a última palavra de Deus sobre a sua criação, sobre a sua relação conosco? É isso que o Apocalipse fala. E olha, gente, a palavra de Deus no livro do Apocalipse já começa dizendo que é feliz aquele ou aquela que dá atenção a essas informações que estão presentes na Escritura. Apesar da gente ter medo, apesar da gente ter uma série de situações que causam espanto para a gente, mas é feliz aquela pessoa que dá atenção a essa profecia. Então, espero que esse curso faça a gente feliz, que a gente se sinta bem nele, sem ter medos, deixando de lado todo o imaginário de horror que muitas vezes essas palestras, esses sermões, esses estudos sobre a escatologia nos apontam. Eu também separei uma frase de um teólogo que eu gosto muito e que eu acompanho para os meus estudos teológicos. O nome dele é Jürgen Moltmann, falecido há pouco tempo, um teólogo alemão que trouxe a teologia da esperança. Então, ele se baseia, quando fala do Apocalipse, quando fala da escatologia, ele fala das coisas que trazem esperança, não das coisas que trazem medo. E ele, então, escreve no começo de um dos seus livros, chamado A Vinda de Deus, um dos livros que a gente utilizou para se basear no nosso material, nosso conteúdo. Ele diz assim: o primeiro efeito da escatologia é a fé pessoal. Segue, então, a nova vida neste mundo. Dela nasce a esperança da redenção do corpo e da expectativa da transformação de todo este mundo em reino de Deus. Que palavra importante, não é? Essa palavra ela traz uma expectativa boa para a gente. Porque quando a gente fala de escatologia, não é para a gente ter medo, não é para a gente ficar apavorado, é para a gente alimentar a nossa fé. A pergunta que deve ser feita é: que tipo de vida eu posso ter hoje, eu preciso ter hoje, desenvolver hoje? Que tipo de espiritualidade eu preciso desenvolver hoje, sabendo que o fim está próximo, sabendo que Jesus virá, sabendo que haverá um novo céu e uma nova terra, sabendo que haverá uma morada celestial preparada para o povo de Deus. Que tipo de vida eu tenho que ter hoje? Essa é a questão que deve levantar quando a gente discute sobre escatologia. Ok, gente, guarda esse nome, Jürgen Moltmann, um grande teólogo. Os livros dele são fantásticos e você deveria aprofundar um pouco mais. Há muita gente lendo uma teologia vinda de algumas regiões mais fundamentalistas, mais literalistas. E olha, gente, a gente quando se dedica muito a essa teologia, não é que a gente deva jogar ela fora, não. Eu não descarto essa teologia. Eu, inclusive, consultei alguns teólogos dessas abordagens, mas a gente perde muito quando só se dedica a elas e deixa de ouvir outras vozes que existem na teologia que são importantes para nosso conhecimento. Então, a gente precisa abrir o espaço para essas oportunidades. E nesse curso, nós vamos fazer isso, tá bom? Bom, começando a nossa aula propriamente dita. Nosso primeiro momento é a gente tratar sobre a questão da esperança. A esperança como horizonte teológico, que é a proposta do Jürgen Moltmann, que eu acho muito interessante. Essa proposta surgiu na década de 1960 e ela vem acompanhando a teologia e se aprofundando cada vez mais. Hoje, todos os teólogos que trabalham com o tema da escatologia,
sabem que esse tema não é um tema de ameaça, mas um tema de resistência, de preparação da gente para o que virá, para o novo tempo, para esse novo mundo que o Senhor está preparando para nós. E isso tem a ver com esperança, não com medo, não com pavor, não com desistência, mas com esperança. É bom a gente ressaltar aqui. Então, para a gente entender isso, a escatologia é esse tema que vai tratar da esperança. De um modo geral, ela é tratada no campo das ciências em geral, da literatura, da filosofia, da antropologia, como uma ciência das últimas coisas. Como eu estava falando no começo, a escatologia não é um tema teológico propriamente dito. Ela se torna teológico à medida que a gente vai buscar na Escritura as definições do fim. Mas, na verdade, a escatologia é uma ciência que vai tratar do fenômeno das últimas coisas. Corresponde, na teologia, a uma promessa futura. E essa promessa futura, ela tanto pode estar realizada no presente, quanto vai ser consumada no futuro. Então, do ponto de vista teológico, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando de uma promessa que foi dada no presente e que está para ser consumada no futuro. Isso é escatologia cristã. Isso é a teologia escatológica. Bom, muita gente coloca a escatologia lá no final da teologia. Então começa a definição da Escritura, Deus, Trindade, Espírito Santo, vida cristã, etc. E no último tema da teologia está a escatologia. Mas não, essa maneira não é correta, porque nós vamos encontrar a promessa futura em toda a história da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, nós vamos encontrar a promessa de que tudo caminha para um fim, tudo se encaminha para um desfecho. E é esse desfecho que vai falar da escatologia. Um dos teólogos que a gente consultou, que é Pannenberg, também um importante teólogo contemporâneo do Moltmann, ele faz uma definição sobre a escatologia. A escatologia não é um apêndice da teologia, mas sua perspectiva abrangente e determinante. Então, a escatologia não está no final de uma sequência de temas. Ela está presente em toda a definição teológica. E se a gente levar para a Escritura, nós vamos encontrar desde o começo, desde a criação, tudo caminhando para um desfecho, tudo caminhando para um fim. Foi para isso que Deus criou todas as coisas. Ele criou com um propósito, e esse propósito caminha para uma consumação. E é essa consumação que nós precisamos conhecer, saber, entender, saber desvendar quais são os mistérios ligados a essa consumação de todas as coisas. Esse termo, escatologia, vem do grego eschatos, que quer dizer último. E, juntando com a palavra logos, que a gente sabe que é ciência, ensino, discurso, significa o estudo das últimas coisas. Então, é a ciência do fim, do que acaba, quando termina tudo. Essa é a ideia básica, a ideia fundamental do termo escatologia. Então, meus queridos, minhas queridas, quando nós falamos de escatologia didaticamente, significa o quê? Significa que estamos estudando sobre os fenômenos que vão se suceder quando tudo acabar. É a ciência das últimas coisas. A escatologia cristã, de um modo muito peculiar, ela vai lidar com alguns conceitos importantes que estão ligados às promessas do fim. A primeira dessas promessas é
a plenitude ou a consumação do reino de Deus. Foi isso que Jesus disse, que ele, quando voltasse, iria consumar o reino de Deus. Ele não disse que ia acabar com o planeta. Ele não disse que ia acabar com o universo. Ele disse que ia consumar o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, ele está presente, ele está entre nós, mas ele caminha para uma consumação. Ele não está de maneira completa, final. O final a gente vai saber quando Jesus voltar. Também a promessa escatológica, da escatologia cristã, fala de uma renovação da criação. Quando diz que os elementos se desfarão, que nós receberemos um novo corpo, que recebemos um novo céu, uma nova terra. E isso tem a ver com a renovação da criação, inclusive que a natureza espera ardentemente por essa manifestação, para que tudo possa encontrar o seu lugar. Fala também de um juízo restaurador, porque a humanidade ela é marcada pelo pecado. O pecado, inclusive, destrói as nossas relações com Deus, as nossas relações com o próximo, as nossas relações com a gente mesmo, as relações com o mundo criado. Enfim, a palavra de Deus diz que haverá um juízo sobre esse pecado. Esse pecado não ficará intocável. Deus não está indiferente a essa condição. Mas ele não é um punitivista. Ele é um restaurador. Essa é a boa notícia. O juízo divino está sendo preparado para restaurar a vida humana tal como ele criou lá no Éden. E também fala de uma comunhão definitiva entre Deus e sua criação, que é um aspecto importante, porque no fim, o que acontecerá no final de tudo? A comunhão definitiva. A vida nas mansões celestiais que Jesus está preparando para nós. Tem muita gente que acha que vai viver no céu como se fosse anjinhos tocando harpa nas nuvens. E não é assim, meu irmão, minha irmã. É uma vida que está preparada. Eu não sei como é. A Bíblia não dá esses detalhes, ela não permite que a gente conheça esses detalhes. Mas haverá uma vida marcada pela comunhão definitiva com Deus, com a natureza, com todas as coisas. Nós vamos ver como é que isso se dá no texto bíblico. Então, quando nós falamos de escatologia, e principalmente escatologia cristã, estamos falando de uma teologia do porvir, que afeta radicalmente o presente da gente, desafiando a gente a viver em meio a uma sociedade mais justa, com atitudes, comportamentos marcados pela compaixão, pelo amor fraternal e pelo compromisso com a missão de Deus no mundo, que é de resgatar toda a sua criação. Deus reivindica para si a sua criação como redimida, restaurada pela sua glória, pelo seu poder e graça. Bom, gente, a gente precisa também ver se é essa a ideia que nós temos de escatologia. Existe base bíblica para a gente tratar desse assunto? Quais são as raízes bíblicas da escatologia? Nós vamos encontrar dois eixos importantes quando a gente vai procurar na Bíblia as mensagens, as promessas e também a esperança que podemos ter. Então, é o eixo da promessa e o eixo da esperança. Veja bem, a escatologia nasce no coração da revelação bíblica. E ela nasce exatamente assim. Sempre tem uma promessa e sempre tem uma expectativa ou esperança. Então, quando a palavra de Deus diz lá para Adão no Éden, que eu vou te dar um descendente, etc., etc., está dando uma promessa. E ela, então, cria na humanidade, Adão e Eva ali juntos, uma expectativa, uma esperança. Então, está lá desde o começo. Desde o começo, nós estamos vendo
que essa relação promessa e esperança, que é a base da escatologia cristã, está presente. No Antigo Testamento, a esperança escatológica, ela está ligada à fé em Deus. O Deus que é confiável e que conduz a história. Então, em todo o Antigo Testamento, quando nós estudarmos esse tema no Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse direcionamento de que Deus está no controle da história, que ele é fiel e que nós podemos confiar em suas promessas. Podemos ter esperança. Era assim que o povo de Deus vivia no passado. E olha como esse povo era no passado, no Antigo Testamento. Era um povo de altos e baixos. Ora estava sendo fiel a Deus, ora estava sendo infiel. Ora agradava a Deus, ora desagradava a Deus. Ora fazia aquilo que Deus estava propondo em seus mandamentos, ora fazia aquilo que Deus não pedia que fizesse. Então a gente vai ver que esse Deus com esse povo tem uma relação bastante complicada, não é? Deus é fiel, mas o povo nem sempre. E é possível a gente trabalhar isso quando esse povo é chamado à fidelidade, a uma vida mais digna no mundo, é chamado em função das promessas divinas. E essas promessas devem gerar em nós uma esperança. Ok, pessoal? Vamos encontrar essa promessa, por exemplo, no livro do profeta Isaías, quando diz que o lobo viverá com o cordeiro. Haverá um tempo de paz na natureza que será tão harmônico em que o lobo viverá com o cordeiro, quer dizer, o predador com a sua presa, vivendo harmoniosamente, vivendo em fraternidade. Que maravilha, não é? Será que isso vai acontecer algum dia? Bom, é essa a base da profecia bíblica. E esse Deus que é fiel, que conduz a história, vai consumar isso no futuro. Nós vamos encontrar também no próprio profeta Isaías essa palavra, falando que Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. O Senhor dos Exércitos destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Você compara isso lá com a profecia de Apocalipse, capítulo 21, 20, 21 e 22. Você vai encontrar exatamente essa promessa, que o Senhor vai enxugar os olhos de toda lágrima, vai enxugar a lágrima de todos os olhos. E é possível a gente ver isso por causa da consumação, da realização, da concretização dessa promessa dos novos céus e nova terra. Nesse novo céu, nessa nova terra, não haverá dor, não haverá morte, não haverá pranto. É a promessa divina. Bom, acho que isso é um motivo de bastante entusiasmo que deveria levar a gente, inclusive, a glorificar a Deus por essa promessa. Então, a escatologia bíblica, essa escatologia que vem da Escritura, ela não nasce do medo, ela não aponta para o medo. O medo é viver hoje. A gente está com o inimigo perto, é violência, é guerra. Esse é o temor de hoje. O nosso presente é trágico. O nosso presente é trágico. Mas a escatologia, ela aponta para a confiança em um Deus que não abandona a sua criação no caos. Isso a gente pode confiar. Vivemos num mundo tumultuado, num mundo de perdição, num mundo complicado, mas podemos crer que Deus está trabalhando diuturnamente, arduamente, para que a gente possa experimentar no futuro um tempo de paz, de harmonia, de justiça e até mesmo de alegria, como diz a palavra de Deus. Uma frase que eu quero que você guarde para a sua vida: o sofrimento não será a nossa última palavra. A injustiça não será a nossa última palavra.
A violência não será a última palavra. A opressão não será a última palavra. Creia nisso. Deus está preparando a sua palavra final, lá no desfecho da história, para apontar como que ele veio conduzindo, qual é o seu propósito, como que ele tem amor por toda a sua criação. Os profetas, então, quando eles tratavam no Antigo Testamento sobre essa promessa, sobre esse futuro redentor, ele então vai usar um termo, eles vão usar um termo, que era o dia do Senhor. Quando é que essa promessa de Deus vai estar difícil? Parece que o inimigo é feroz, parece que nós não vamos ter força, parece que todos vamos sucumbir e morrer e acabar e ficar tudo por aí mesmo. E o violento é que vai prosperar. Olha, os profetas eles usavam um conceito que era o conceito do dia do Senhor, que é o dia em que, o momento, um instante em que essas promessas escatológicas de Deus vão se concretizar, vão se consumar, vão se tornar realidade concreta para aqueles que vivem oprimidos. Então, os profetas apontavam para um futuro redentor que se manifesta na história como libertação concreta, como a consumação do dia do Senhor. Veja essa palavra lá do profeta Sofonias, que sempre quando eu falo sobre o dia do Senhor, eu lembro do profeta Sofonias, quando ele diz que o dia do Senhor está próximo. E ele fala, o grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Porque é hora da vingança do nosso Deus, podemos dizer assim, vou colocar vingança aqui entre aspas, tá? Mas é hora da justiça de Deus. Realizar aqueles que são infiéis, aqueles que são violentos, aqueles que são exploradores, aqueles que são injustos, aqueles que são opressores, aqueles vão experimentar aí o fim dos seus atos. Acabou. Agora é hora da justiça, é hora da paz, é hora da alegria de vivermos o melhor de Deus na nossa vida. É isso que isso que lembra o dia do Senhor. Vai ter um dia em que essa promessa divina vai se consumar, vai se tornar realidade concreta. Vamos encontrar também o profeta Miqueias, que é um grande anunciador dos tempos do fim, dessa restauração da justiça divina. Nos últimos dias acontecerá que ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Quando vai ser isso? No dia do Senhor, nesse grande dia, ou durante o tempo do fim. Miqueias já começa falando de escatologia, nos últimos, lembra escatom, último, então no escatom, nos últimos dias, vai acontecer isso. O Senhor vai converter armas de guerra em ferramentas para trabalhar a terra. Amém? Olha que promessa bonita, não é? É uma das maravilhosas promessas da palavra de Deus. Então, quando nós falamos de escatologia, nós vamos sempre estar lidando com uma dimensão histórica. Porque a história é isso, ela tem um presente, um passado e se encaminha para um futuro. Deu para entender aí? O que é a história? A história é a nossa vida presente, que é influenciada por um passado e que se encaminha para um futuro. É assim que se constrói a história. E na perspectiva escatológica, o futuro está com Deus. É Ele quem tem a última palavra. Então, esse futuro de Deus deve ser esperado e vivido como libertação de um presente que está aprisionado a um passado. Porque nós hoje, por exemplo, se você é pobre por quê? Porque no seu passado teve uma história aí de exploração,
de falta de oportunidades, que fez com que você experimentasse a pobreza e tivesse aí aprisionado nessa amarra que não deixa você sair dessa. Por que que existem nações inteiras exploradas, dominadas, que não conseguem se tornar nações desenvolvidas? Porque tem um passado de colonização, um passado de exploração. A gente precisa entender isso, mas como que a gente escapa disso? Aí então fala-se do futuro de Deus. Deus quer que essas nações, que você, que eu, continuemos nessa condição de injustiça, como estamos hoje aprisionados, por causa das nossas condições históricas? Claro que não, meu irmão, minha irmã. Ele quer que a gente vença e ele está conosco para nos dar a vitória e nos garantir o seu futuro de acordo com a sua vontade. Então, essa é a profecia do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós vamos encontrar uma nova perspectiva. Por isso que é muito perigoso você fazer a análise de escatologia tomando por base textos do Antigo Testamento. Eu já li muitos teólogos fazendo análise escatológica, tomando por base Ezequiel, Daniel, profecias do Antigo Testamento, e isso sempre haverá um erro, porque uma coisa era a mentalidade da profecia do Antigo Testamento, e estava ligada a esse processo histórico. Mas, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós começamos a ver que Deus já está preparando, Ele está atuando. Ele já está dizendo, o reino já está entre vocês. Então, a presença de Jesus, a revelação de Deus em Cristo, passa a ser, então, o eixo da revelação. O eixo da escatologia passa pela pessoa de Jesus. No Novo Testamento, então, essa esperança vai se transformar em uma esperança que tem a ver com as nossas condições concretas de existência. Morte, dor, sofrimento, tudo aquilo que afeta a nossa vida. Então, em Jesus, morte e ressurreição, o reino de Deus se inaugura como presença atuante no mundo. A escatologia, então, passa a ser não uma expectativa a mais, mas uma realidade inaugurada. Então, eu não estou esperando para um futuro distante. Ele já pode ser vivido agora, experimentado agora, desfrutado agora. É uma realidade presente. Por isso que a teologia hoje trabalha com um conceito muito importante que é chamado de o já e o ainda não, que é exatamente essa ideia do reino de Deus presente e do reino de Deus futuro. O já e o ainda não é uma fórmula teológica importante para a gente entender esse fenômeno da escatologia neotestamentária do Novo Testamento a partir de Jesus para os nossos dias atuais. Que é essa que é a escatologia cristã. Aquela do Velho Testamento, ela é uma escatologia judaica, hebraica, é importante porque ela serviu de base para essa escatologia do Novo Testamento, a de Jesus, essa cristã que nós queremos aprender. Então, a escatologia cristã envolve essa tensão, que o já e o ainda não, não é uma questão harmoniosa, ela é tensa. Porque hoje vivemos uma realidade cruel, mas amanhã ela vai estar transformada. Como que isso se dá? Como que eu posso experimentar hoje essa transformação, essa realização do ainda não no meu já? Então, podemos tomar como base a mensagem de Jesus sobre o reino de Deus. Quando Jesus anuncia o reino de Deus, ele diz que o reino de Deus, com a sua chegada, com a sua vida aqui na terra, já se cumpriu de maneira decisiva, ele já está presente. Mas essa presença, ela precisa ter uma consumação. Essa realização não se deu de forma final, pois a plenitude do reino ainda está por vir. Deu para entender?
Jesus trouxe o reino, mas ele ainda precisa ter uma finalização, ter um desfecho, que é a plenitude. Ele está entre nós, mas de maneira que ainda falta realizar algo para que ele seja pleno entre nós. E essa plenitude ainda está por vir. Ele diz lá em Lucas 17, 21, o reino de Deus está entre vocês. Essa é a palavra. E na oração que ele ensina aos seus discípulos, que a gente aprendeu, a oração do Pai Nosso, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, eu desejo esse reino que o Senhor está preparando. Eu quero experimentar ele. Não tenho completamente agora. Ele está entre nós. Mas como é que eu faço hoje para desfrutar essa realidade futura dentro do meu presente? Essa é uma questão importante que a escatologia cristã vai procurar esclarecer. Então, para a gente entender aqui essa dinâmica do reino, o reino é, ao mesmo tempo, um dom, um presente de Deus para o presente, como também é, ao mesmo tempo, uma promessa futura. Jürgen Moltmann, ele explica sobre isso quando ele fala que esperar o reino de Deus é viver como se ele já estivesse presente, comprometido com a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo. Então, quando eu espero, eu estou dizendo, eu quero viver hoje. Se vai ter justiça lá, por que eu não posso ter hoje aqui? O que falta para eu ter justiça aqui? Se eu vou ter paz lá, por que eu não posso promover a paz aqui também? Se eu vou ter uma vida de alegria lá, no céu, no futuro, então por que eu não posso ter essa alegria também aqui? Essa palavra, então, está presente na Escritura, como o reino de Deus, como o espaço de realização da justiça, da paz e da alegria. Como diz lá o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E onde ele está, esses sinais devem estar presentes também. Jesus também, no seu sermão escatológico, quando ele fala das coisas do fim, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer, e este Evangelho do reino, não é o Evangelho que você vai falar sobre política, não sei o que e tal, é o reino de Deus. A nossa linguagem é reino de Deus. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Por isso, as pessoas precisam saber o que é reino de Deus. Como é que eu posso viver isso hoje? É possível ter justiça, paz e alegria hoje? Se é possível hoje, se a gente consegue construir hoje, é porque o futuro está garantido. Então, essa escatologia ela tem duas características. A primeira é que ela é ética. Ela tem uma natureza ética. Ela chama a gente a uma responsabilidade. Ela nos estimula a viver como sinais antecipatórios do reino. O que significa isso? Eu praticar a justiça, promover a reconciliação e a paz, cuidar da criação, fazer com que todos vivam em paz e harmonia hoje. Esse é o trabalho do cristão que participa do reino de Deus. Ele ser um sinal antecipatório desse reino de justiça, paz e alegria no futuro. Marcos capítulo 13, verso 10, que é uma outra forma, o capítulo 13 é uma outra forma de sermão escatológico. É o sermão escatológico básico de Jesus. Ele diz, é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Pregar quer dizer sinalizar, marcar, anunciar que o fim virá como redenção e que eu posso hoje já começar a desfrutar desses sinais aqui. Lucas 21, 13, também o capítulo 21, é uma outra forma que os evangelhos sinóticos têm de registrar o sermão escatológico de Jesus. E no capítulo 21 está registrado, será para vocês uma oportunidade
de dar testemunho. Então, a participação no reino de Deus é uma oportunidade de testemunhar os sinais do reino de Deus entre nós. Então, essa escatologia, além da implicação ética, ela também tem implicações políticas. Tem a ver com a nossa ação, tanto política quanto econômica e social. Como que isso se dá? Veja bem, essa mensagem de justiça e de paz, ela confronta os sistemas opressores deste mundo. Por isso que o evangelho ou o cristão não combina com os sistemas opressores do mundo, os sistemas políticos vigentes atuais. Nenhum deles. Não estou aqui defendendo nem segmentos de um lado ou de outro, nem de centro, nem de esquerda, nem de direita. Porque todos os sistemas que usam de estruturas opressores, de regimes de poder opressores, são contrários à proposta do reino de Deus, caminham na contramão do reino de Deus. Por isso, então, que a mensagem do reino confronta os poderes desse tempo e propõe novos modos de vida baseados em outros conceitos: amor fraternal, compartilhamento, solidariedade, paz. É isso que o reino de Deus vai trazer para nós. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24, Paulo diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Aí o que vai acontecer? Vai ter um novo sistema na Terra? Não, ele vai entregar a Deus. É Deus que vai cuidar desse futuro. É Deus que está trabalhando. Como será? Ah, meu querido, se fosse fácil responder essa pergunta, a gente já teria resolvido, né? Então, a gente não precisaria estar estudando aqui, não é verdade? Então, essa é a nossa esperança. A gente sabe que Deus vai cuidar e Ele está preparando. O Deus que criou todas as coisas não deixará essa humanidade, o seu povo, desamparado. Então, essa perspectiva, ela se dá na pessoa de Jesus. É a partir de Cristo que essa promessa escatológica vai se concretizar. Por isso que a mensagem da ressurreição, ela é muito importante, porque ela funciona como uma prova de que essa nova vida, que esse novo nascimento, que essa nova criação é uma realidade. Jesus se fez nova criação por nós na sua ressurreição. Então, na ressurreição, a nova criação começa a dar ali os seus ares. No meio da velha criação, é Jesus vivendo a sua natureza como ressurreto do juízo final, vivendo entre os homens. E a morte, o que faz com ela? Perde totalmente o seu domínio absoluto. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Aí ele pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Então, a ressurreição é o sinal de que a vida triunfa sobre a morte, que é possível vencer a morte e de que o futuro de Deus já começou na vida de Jesus. 1 Coríntios 15, 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Voltando aqui à nossa explicação sobre a esperança cristã, ela se baseia no túmulo vazio de Jesus, lá no sepulcro vazio, no Jesus ressuscitado como um chamado à nova vida, para a gente viver esse novo de Deus nos dias de hoje. Então, só para a gente entender bem, o coração da escatologia cristã é a ressurreição de Jesus. É disso que estamos falando.
teólogo, né, evangélico, norte-americano, o Irênio só vê teólogo lá da Europa. Não, tá aqui, ó. O Wright, ele diz: a ressurreição não é o fim da história, mas o começo da nova criação, a antecipação do novo céu e da nova terra. É isso que vamos encontrar. A ressurreição de Jesus é a mensagem viva de que Deus está trabalhando em nosso futuro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, crer na ressurreição é assumir que a realidade atual, essa vida concreta que nós temos, ela não é final, ela não é definitiva. Há uma nova criação em marcha e somos chamados a cooperar com ela como filhos e filhas de Deus. Então, para a gente aqui concluir essa ideia sobre a relação entre a ressurreição e a nova vida, a escatologia cristã envolve a restauração integral de toda a criação. Colossenses capítulo 1, verso 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Por fim, a gente vai falar sobre a questão do juízo. Juízo de Deus. Deus vai julgar tudo? Sim. A escatologia, ela é uma mensagem de restauração. A tradição bíblica, ela aponta para um juízo restaurador, em que Deus reivindica para si aqueles sofridos, os oprimidos deste mundo, os pobres, os marginalizados, os que foram vítimas da injustiça histórica. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, diz Jesus no finalzinho do seu sermão escatológico. O juízo, então, de Deus, ele não se baseia numa punição, mas na prática do amor de Deus na vida humana. O juízo é uma confrontação ética com as nossas ações no mundo, para questionar o que estamos fazendo com aquilo que temos recebido de cuidado de Deus sobre nós. O juízo final não vai ser apenas um acerto de contas da gente com Deus, mas a manifestação plena da justiça divina que reconcilia, que restaura, e nós temos a oportunidade de experimentar isso aqui. Então, a promessa do juízo final é um clamor por justiça, não por uma condenação, como uma vingança divina. Escatologia, então, é justiça de Deus sendo praticada. É a esperança que a justiça de Deus se realize, segundo aos Coríntios 5, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus não está dizendo que vai punir todo o pecado, mas ele está prometendo que ele vai trabalhar incansavelmente pela reconciliação de todos e todas com ele até o dia do juízo final. A escatologia fala de céu, fala de inferno? Fala, claro. É isso que vamos ter que trabalhar. Só que nós temos que trabalhar esses conceitos de uma maneira bem mais bíblica, como imagens e realidades de um passado que nós precisamos entender no nosso tempo. Nós precisamos fazer uma releitura do imaginário escatológico quando se fala de nova criação, de céu e de inferno. Nós vemos muitas figuras, muitos quadros retratando o inferno, os dois caminhos, a nova criação. Tem várias imagens que ocupam a nossa mente quando a gente fala desses temas. A gente precisa lembrar o seguinte: quando a gente fala de céu, nós não estamos falando de nuvem, de um azul, de brancos, né, de anjinhos andando. O céu é
a plenitude da presença de Deus em nós. É o símbolo daquilo que nós vamos experimentar na nossa comunhão permanente com Deus. Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, para viver plenamente. Já o inferno, ele tem uma outra característica diferente daquele lugar de fogo e diabinho com tridente perfurando lá, né? O inferno, na verdade, ele é uma forma de existir, é um jeito de ser, em que está marcado nessa vida infernal a falta do amor, o distanciamento do amor, como um estado de abandono da esperança, como viver uma vida sem a presença de Deus, é viver eternamente esse estado de saber que teve a oportunidade de se reconciliar com Deus e não desfrutou. Então, a verdadeira condenação é viver sem comunhão, sem justiça e sem sentido. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso é inferno. Não tem inferno pior que isso, saber que Deus te abandonou. Então, a escatologia cristã, ela não tem como objetivo controlar a nossa fé pelo medo, nosso comportamento, nossa moral, mas tem por objetivo nos libertar pela esperança. A escatologia cristã, ela não fala de um céu e inferno como realidades concretas. É isso que a gente precisa entender. Elas são representações, são figuras que expressam, acima de tudo, o destino das nossas escolhas em relação ao amor de Deus e à responsabilidade pelo outro. Mas, Irênio, existe céu e inferno? Claro que existe, está aí dito, né? Mas o que é o céu? O que é o inferno? É um lugar? É um espaço geográfico? É isso que nós precisamos entender. Limitar o céu e o inferno a um espaço geográfico é reduzir a importância da mensagem redentora. Saber que Deus está preparando novos céus e nova terra é crer que Deus está preparando uma vida futura. E rejeitar isso é que é o verdadeiro inferno. A gente precisa dar uma paradinha para a gente entender o lugar do Apocalipse na nossa compreensão escatológica. O Apocalipse é uma mensagem que não é catastrófica. Inclusive, no estudo que fizemos na nossa EBAD sobre o Apocalipse, você encontra aqui a descrição aqui afinal, nós falamos do Apocalipse como uma literatura de esperança, de resistência, de fortalecimento, de encorajamento. Então, é isso. O que é o Apocalipse? Ele não é catástrofe. Ele é uma mensagem de força para cristãos que estavam sendo perseguidos. É um texto poético, simbólico da fé no Cordeiro que vence o mal. Pegar o Apocalipse e transformá-lo em literal é um dos maiores erros que a teologia pode fazer. Então, a escatologia do Apocalipse, ela é espiritual, mas também tem esses aspectos éticos e políticos que envolvem a ação da igreja. O Cordeiro não vence pela espada, mas pelo testemunho do seu povo. Diz a palavra de Deus lá em Apocalipse 5, versos 9 e 10. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então, esses aí, nesse texto, nós vamos encontrar símbolos
que servem para fortalecer a gente. O que vai acontecer? Gente, isso aí é transitório. Haverá um fim para isso tudo. Em primeiro lugar, a besta representa o império que oprime os pobres. A Nova Jerusalém simboliza a cidade de justiça que Deus haverá de levantar no mundo. Ler o Apocalipse é recuperar a coragem de resistir ao mal com esperança. É lembrar que a última palavra não é do império, mas de Deus. Não da violência, mas do amor. Apocalipse 22:12 diz assim: Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ao longo da história, a esperança escatológica, essa esperança de que Deus virá, de que Ele irá intervir na nossa história e que Ele está nos aguardando ao final, promoveu muita resistência, muita esperança, alimentou a fé de muitos cristãos no mundo todo que enfrentaram perigos e açoites. Ajudou, inclusive, a judeus, no tempo da Segunda Guerra Mundial, a resistir aos horrores do Holocausto. É essa esperança escatológica que a palavra de Deus quer fazer nascer em nós. Essa esperança que nos leva a um compromisso com a missão. A escatologia cristã, ela é, acima de tudo, uma teologia da esperança e uma teologia da ação, da praxis. Ela nos leva a agir. A missão da igreja é ser sinal do reino, antecipando na história aquilo que será consumado na plenitude dos tempos. Então, o que essa escatologia fala? Ela nos impulsiona a lutar contra as injustiças, a cuidar da criação e a promover a dignidade humana. É disso que a escatologia fala. A escatologia não fala de uma danação eterna ou de uma vida num paraíso fora da realidade. Ela fala desses cuidados que precisamos ter com a vida aqui, sabendo que Deus está preparando um futuro. Lidar com escatologia é treinar, se habilitar, adestrar-se para ser uma testemunha da esperança. Romanos capítulo 5, verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Que Deus abençoe a leitura, o estudo da sua santa palavra. Quero orar com você. Nossa aula passou um pouquinho do nosso tempo, mas acho que foi tão importante a gente estar junto aqui. Tire as suas dúvidas depois, coloque suas perguntas. Eu terei imenso prazer em dar atenção a você. Feche seus olhos, fale com Deus. Obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigado pelo ensino da tua palavra. Aumenta a nossa esperança, Senhor. Fortalece-nos. Ajuda-nos a sermos testemunhas da tua graça nesse tempo de hoje, sabendo, ó Deus, que o Senhor já tem o nosso futuro em tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero convidar você a estar conosco na nossa igreja. Logo mais, nós teremos a transmissão da mensagem às 18h30 em nosso canal e no canal da igreja. Você é o nosso convidado para acompanhar a meditação da palavra de Deus e celebrar o seu culto junto com os seus queridos. Deus o abençoe, Deus a abençoe.